Ao longo da história, o legado de homens e mulheres que, com sua coragem e resiliência, em tempos desafiadores, deixaram sua marca permanente na humanidade. Hoje mergulharemos nossos corações e mentes na emocionante vida de um desses espíritos indomáveis, Leônidas de Esparta. Leônidas, mais do que um rei, era um guerreiro. O sistema de formação espartano nasceu no seio da nobreza em Esparta. Sua linhagem não lhe proporcionava luxos, mas uma grande igualdade e um peso de responsabilidade ainda maior. Desde criança, Leônidas foi imerso no agogê, o rigoroso e respeitado sistema de formação espartano. Nesse contexto, os laços familiares eram substituídos por um severo regime de disciplina, resistência e autocontrole. O conforto do lar era substituído pela dureza do ensinamento, que lhes ensinava a resistir à fome, sede, frio, cansaço e enfrentar seus medos. Mesmo com a dureza dessas provas físicas, sua formação não se limitava ao corpo, mas também à mente, educando-se em artes como música, dança, leitura e escrita. Esse sistema buscava não apenas criar guerreiros corporalmente aptos, mas cidadãos com sólida integridade moral e disciplina. Os espartanos tinham a certeza de que infundir essas virtudes desde a infância preparariam eles para enfrentar qualquer ameaça à cidade. No entanto, o estoicismo vai além da força física, reside na força do caráter, e é aqui que Leônidas se torna um farol de inspiração, especialmente durante o episódio que ressoou ao longo dos séculos, a Batalha das Termópilas. O Império Persa em seu auge era uma máquina imparável, uma maré crescente de poder econômico e militar. Suas hordas de soldados eram tão numerosas quanto as estrelas no céu, uma força adversa que fazia tremer até os reinos mais poderosos. Observando sua imensa força e capacidade de expansão, os persas lançaram um olhar de ambição sobre a poderosa Grécia. Os gregos, cientes de seu destino, foram forçados a usar sua arma mais letal, os espartanos. O rei Leônidas, acompanhado por 300 de seus mais valentes guerreiros, enfrentou o exército persa nas estreitas Termópilas. A vantagem numérica do inimigo era nítida, mas a coragem e a determinação dos espartanos superavam em muito seus números. Por 3 dias, resistiram incansavelmente. No entanto, o sacrifício de Leônidas e seus homens foi inevitável. Embora tenham perdido a batalha, sua coragem e espírito indomável inspiraram toda a Grécia a se unir e lutar contra o inimigo comum. Assim, Leônidas passou à história como um símbolo de resistência, honra e sacrifício. Seu legado vive nos corações daqueles que encontram força na adversidade e não se curvam à opressão. A memória desse guerreiro espartano continua ressoando no tempo, lembrando-nos que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o espírito humano pode elevar-se à grandeza. Seus espartanos mais corajosos e alguns aliados decidiram enfrentar essa maré persa no desfiladeiro das Termópilas. Sua estratégia era engenhosa: usar o terreno estreito para neutralizar a vantagem numérica do exército persa e permitir que a disciplina superior e a habilidade de combate dos espartanos fossem determinantes. Apesar de estarem severamente em menor número, os espartanos resistiram bravamente, diminuindo drasticamente o exército persa. Mas então, uma traição surgiu. Um morador local, seduzido pelas promessas vazias de poder e riqueza dos persas, revelou um caminho montanhoso que lhes permitiria contornar e superar as defesas espartanas em Termópilas. Encurralados, Leônidas tomou uma decisão. Ordenou que a maioria das forças gregas se retirasse, enquanto ele e seus 300 espartanos, junto com algumas centenas de soldados de Téspia e Tebas, permaneceram para enfrentar os persas, sabendo que seu sacrifício permitiria que o resto do exército grego escapasse e se reorganizasse. A Batalha das Termópilas terminou em derrota para os gregos, mas se tornou um poderoso símbolo de coragem e resistência. O sacrifício de Leônidas e seus homens não foi em vão. Tornou-se um farol de heroísmo e um ponto de união para as cidades e estado gregos. Inspirados pela coragem espartana, esses estados finalmente se uniram e conseguiram repelir a invasão persa. Embora não haja evidências de que Leônidas fosse seguidor da filosofia estoica, a ressonância de sua história, a coragem, a disciplina, a lealdade e o amor por seu povo e família, demonstrados por ele e seus 300 espartanos, ecoam ao longo dos séculos.
A história desses heróis está tão enraizada em nossa cultura que parece atemporal e relevante tanto para aquela época quanto para a nossa. Hoje nos encontramos em uma encruzilhada, vivendo uma transição de tempos tranquilos para épocas desafiadoras. Embora nem todos enfrentemos batalhas físicas como Leônidas e seus homens, estamos no meio de uma luta mental, uma guerra de ideias. Os meios de comunicação, as tendências sociais, a tecnologia e as organizações mais poderosas buscam influenciar nossas crenças e ditar o que devemos aceitar. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Nossa geração e as futuras enfrentarão desafios mais complexos do que nunca. Enfrentaremos ideias e tecnologias que ameaçam nossa privacidade, nossa liberdade e buscam controlar e vender cada aspecto de nossas vidas, assim como nos tempos de Leônidas. Para superar esses desafios, devemos olhar para o passado e aprender com a coragem e o sacrifício daqueles que nos precederam. A Batalha das Termópilas nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode encontrar a força para resistir e prevalecer. Continuemos a ser inspirados por Leônidas e seus 300 espartanos e enfrentemos os desafios de nosso tempo com coragem, disciplina e unidade. Somente assim poderemos forjar um futuro melhor para as gerações futuras. Assim como os espartanos em Termópilas, estamos na retaguarda, defendendo não apenas nosso território físico, mas também a paisagem mental e emocional de nossa sociedade. Assim como Leônidas e seus espartanos nos ensinaram o valor da resistência e da integridade, devemos lembrar que, embora nossas batalhas sejam diferentes, nossa determinação, coragem e lealdade a nossos valores devem ser igualmente inabaláveis. Essas histórias de coragem e sacrifício, como a das Termópilas, são poderosos lembretes de que, apesar das adversidades, podemos e devemos lutar pelo que é correto, pelo que amamos e no que acreditamos. Não há força mais poderosa do que uma sociedade bem informada e preparada. Essa é a chave para resistir à manipulação e manter nossa independência em um mundo onde as redes sociais e os meios de comunicação muitas vezes obscurecem a realidade. Essa é a razão pela qual esse canal Sabedoria da Alma foi criado. Contribuir modestamente oferecendo um farol de lucidez em tempos de confusão e garantir que você não esteja sozinho. Assim como os 300 espartanos, somos poucos, mas somos fortes. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque despertou uma consciência acima da média e anseia alcançar seu máximo potencial. Você sabe que muitos não conseguem entender essa mensagem, pois estão imersos em uma realidade construída pela sociedade que os governa. Por isso, eu te parabenizo por sua coragem e audácia, pois o caminho da autodescoberta e autenticidade não é fácil. É desafiador nadar contra a corrente, questionar o status quo e ousar ser diferente. Mas lembre-se de que essa compreensão não te coloca acima dos outros. Você simplesmente teve o privilégio de levantar o véu da realidade. Seja grato por essa oportunidade, mas evite cair na armadilha da superioridade. Nessa jornada compartilhada que chamamos de vida, cada ser humano é um valioso companheiro. Portanto, trate a todos com a dignidade e respeito que merecem. Mantenha sua humildade e lembre-se de que todos somos aprendizes na escola da vida. Convido você a se aprofundar em uma jornada de autodescoberta e questionamento. Não aceite cegamente o que vê nas redes sociais, nem tome como verdade irrefutável cada palavra dita na televisão. A verdadeira sabedoria nasce do questionamento e da paciência para entender as facetas ocultas do mundo. Use a disciplina como ferramenta para melhorar sua vida, treine seu corpo, cuide dele, alimente-se de forma saudável, aguce sua mente, leia livros que ampliem seus horizontes e o ajudem a questionar as armadilhas do sistema. Hoje em dia, a liberdade frequentemente é confundida com licença para agir de forma irresponsável, para aceitar tudo sem pensar nas consequências. Essa distorção da liberdade está alimentando uma perigosa decadência de nossos valores sociais. A verdadeira liberdade significa assumir a responsabilidade por nossas escolhas, e essas escolhas devem se concentrar em promover o bem-estar da humanidade como um todo, não em forçar os outros a pensar de determinada maneira em benefício de si mesmo. É nossa responsabilidade tomar decisões que nos libertem da centralização do controle, permitindo-nos prosperar como civilização. Assim,
Cada um de nós pode contribuir para criar uma sociedade mais livre, mais sábia e mais forte. Não há inimigo mais poderoso do que a ignorância, e não há prisão mais forte do que as barreiras invisíveis da percepção que nos impedem de ver além da realidade construída para nós. Portanto, estoicos do mundo, é hora de acordar, abrir os olhos e ver com clareza. Não podemos forçar a mudança nos outros, mas mesmo sendo poucos, assim como os corajosos 300 espartanos, nossa presença e exemplo podem fazer a diferença. Se este vídeo deixou uma marca, uma reflexão ou apenas uma faísca de inspiração em você, por favor, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Cada vídeo que criamos é uma carta para a humanidade alertando sobre sua capacidade, um chamado à sabedoria, à coragem e à autodescoberta. Um abraço a todos e lembre-se, não confie, verifique, não acredite, questione.